Ei, iluminada, chegamos na lição 134 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é que eu perceba o perdão tal como é. Que eu perceba o perdão tal como é. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura, excêntrica, e esse curso parece basear a salvação num capricho. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda verdade pertence a Ele, reflete as suas leis e irradia o seu amor. Isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, do modo como tu te consideras. Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Ele diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, desprezível como bom. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar, é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável. Na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado por outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. A culpa não pode ser perdoada. Se pecas, a tua culpa é eterna. Aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais, são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados, primeiro por si mesmos, pelo que pensam ter feito, e mais uma vez por aqueles que os perdoam. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. Um profundo alívio para aqueles que o oferecem, uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através dos milagres de formas nas quais podem aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não atende aos gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos e lhes diz: meu irmão, o que pensas não é a verdade. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade, que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti, pois se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantêm a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse e como é na verdade.
Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Através dessa ponte, tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles. Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ser visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas. Ele não tem que lutar para se salvar, não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos, e nem precisará erguer os pesados muros de pedra e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. O seu passo é leve, e quando levanta o pé para avançar mais um passo, deixa uma estrela para trás, para indicar o caminho àqueles que o seguem. O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não pode perceber o seu significado nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo o mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade, e, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Hoje praticaremos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união, pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. Nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos 2 vezes hoje e passá-los com um guia que entende o significado do perdão que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir. A gente vai pedir ao Espírito Santo nesses 15 minutos que eu perceba o perdão tal como é. Que eu perceba o perdão tal como é. Em seguida, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados um por um. Olha que legal, a gente vai enumerar os pecados de uma pessoa que a gente escolher, à medida que passam pela tua mente. Certifica-te de não te deteres em nenhum, ou seja, não fica presa em nenhum item da lista, vai passando pelos pecados. Mas reconhece que só estás usando as suas ofensas, entre aspas, para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. E agora estás preparado para a liberdade. Se até este momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. O perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão ao dizeres a ti mesmo: que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesma. Em tudo o que fizeres, lembra-te disto. Ninguém é crucificado sozinho, e, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Uau, muito bonita essa lição, né? Então, quando você tiver um tempo aí, dedica esses 15 minutos ao longo do dia, se você puder 2 vezes ao dia, para que você possa convidar o Espírito Santo a conversar com você sobre o que é o perdão verdadeiro, com a sentença que ele trouxe, que eu perceba o perdão tal como é. Então é um convite, um pedido para que ele te ajude a entender o perdão tal como ele é. Eu li especialmente essa lição porque ela resume de uma maneira muito profunda o que é o perdão, ela ressalta, ela passa por cima de todos os conceitos que nós já falamos para que a gente possa sedimentar esse conceito.
E aí o exercício é trazer, então, uma pessoa que você julga que pecou, enumerar todos os pecados dessa pessoa, sem se ater a um específico, e liberar, então, o perdão para isso que você mesma está se condenando, né? Na verdade, aplicar essa outra pergunta, né? Eu me acusaria por fazer isso, e depois liberar. Não colocarei essa corrente sobre mim mesma. E ao longo do dia, é óbvio que a gente vai esquecer, é óbvio que a gente vai olhar para uma pessoa torto, vai falar, essa pessoa está errando nisso, está fazendo aquilo, a gente vai entrar em julgamento. Mas aí ele nos entrega esse antídoto, que é a seguinte frase: ninguém é crucificado sozinho, e no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Então é um trabalho, o Curso de Milagres é um trabalho de relacionamento. Então, ele reitera isso quando ele traz essa frase, e assim a gente olha com compaixão, né? É um trabalho de Jesus aqui. E a compaixão é esse olhar para o outro sem julgamento. Tá bem? Então eu vou deixando você por aqui. Uma excelente aplicação. Um beijo no seu coração e até amanhã.